Semana 4, dia 1. Suprimento matinal. Et 1 para 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Et 2:24 da manhã. Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. O Senhor é tanto Deus como a ressurreição, e possui a vida indestrutível, HB 7:16 da manhã. Visto que ele vive para sempre, a morte não é capaz de retê-lo. Ele se entregou à morte, mas esta não teve como detê-lo. Pelo contrário, ele derrotou a morte e dela ressurgiu. Et 2:24 da manhã. Nota 2. A ressurreição do Senhor era o centro do testemunho dos apóstolos. Ela implica, no passado, sua encarnação, humanidade, viver humano sobre a terra e a morte que Deus lhe determinou, Et 2:23 da manhã, e conduz à sua ascensão, ministério e administração celestiais, e à sua vinda. Assim, o testemunho dos apóstolos sobre Jesus Cristo, o Senhor de todos, era todo inclusivo. Parêntese que abre parêntese que fecha. Eles pregavam e ministravam o Cristo todo inclusivo, exatamente como ele é revelado em toda a Escritura. Et 1:22 da manhã. Nota 1. Leitura de hoje. Enquanto estava na carne, o Senhor Jesus não podia estar nos discípulos. Assim, no Evangelho de João ele mostrou-lhes que era necessário que ele morresse e então fosse ressuscitado. Em ressurreição, então, ele poderia entrar neles como vida e permanecer neles como a pessoa deles e assim se propagar. Depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus voltou aos discípulos como o Espírito que dá vida e soprou-se neles, João 8:22 da noite. Em vez de ensinar-lhes ou dar-lhes uma preleção, ele se soprou neles. Parêntese que abre parêntese que fecha. O fato de o Senhor soprar-se nos discípulos era a sua propagação neles como vida. Depois que se soprou nos discípulos, o Senhor permaneceu com eles economicamente por 40 dias, Et 1 para 3. Parêntese que abre parêntese que fecha. O fato de o Senhor apresentar-se vivo visava treinar os discípulos a praticar e desfrutar a sua presença invisível. No Evangelho de João não há nenhuma palavra ou indicação de que o Senhor os tivesse deixado depois de soprar-se neles. Na verdade, ele permaneceu com eles, embora não estivessem cônscios da sua presença. Parêntese que abre parêntese que fecha. Antes da sua morte, o Senhor estava na carne e a sua presença era visível. Depois da ressurreição, o Senhor tornou-se o Espírito, e a sua presença era invisível. Parêntese que abre parêntese que fecha. As suas manifestações, ou aparições, depois da ressurreição, visavam treinar os discípulos a perceber, desfrutar e praticar a sua presença invisível, que é mais acessível, mais prevalecente, preciosa, rica e real do que a sua presença visível. Em sua ressurreição, a presença invisível do Senhor é simplesmente o Espírito, que ele soprou nos discípulos e que estaria com eles todo o tempo. Depois que o Senhor se soprou nos discípulos, ele, essencialmente, nunca mais os deixou. Contudo, economicamente, ele aparecia e desaparecia, a fim de treiná-los. O seu aparecimento, mencionado em Atos 1 para 3, não significa que ele alguma vez os tenha deixado. Mas, simplesmente significa que ele tornou a sua presença visível a eles, treinando-os a perceber e desfrutar continuamente a sua presença invisível. Por 3 anos e meio ele esteve com eles visivelmente em carne. Eles o viam, tocavam e comiam com ele. Um deles até mesmo se reclinava no seu peito, João 1:23 da tarde. De repente,
A sua presença foi tirada. Aí ele voltou aos discípulos para soprar-se neles. Daí em diante a sua presença com os discípulos se tornou invisível. Embora a presença espiritual do Senhor seja invisível, ela é mais real e vital do que a sua presença visível. Parêntese que abre parêntese que fecha. Sua presença invisível está em toda parte. Onde quer que estejamos, a presença invisível do Senhor está conosco. Na verdade, ela não está meramente conosco, mas em nós. Estudo Vida de Atos, EAV, pp. 24 a 26. Leitura adicional. Estudo Vida de Atos, Mens. 3. 37. Luz e inspiração.